pedir o Maurício para colocar uma primeira foto aí, Maurício. Coloca aquela primeira foto. Essa foto aí, apaga um pouquinho a luz aqui, da frente. Isso. Essa foto é uma foto das que eu mais estou gostando dela. Mês passado, eu estive lá no Amazonas, e estava ali no Rio Purus. E eu tive assim, uma experiência muito interessante ali. Aqui eu estou na casa de um ribeirinho, aquele senhor que está lá, tem ele, a esposa dele, e esse da frente aqui é um missionário, o outro lá do canto de camisa preta é um índio, ele é missionário também, né, o Charles, e aqui é o missionário Christian, o Mar é o apelido daquele senhor lá, nós estamos na casa dele aí, a casa dele é aquelas casas de madeira, que são altas, né, são levantadas do chão, palafitas, né? Não sei se é isso que chama. E ela é bem alta assim, mais ou menos 1,5 metros. E isso porque a casa dele já está num local bem alto. Do nível do rio até a casa dele dá mais ou menos 15 metros. E o rio, começou a chover agora e o rio vai bater lá no fundo da casa dele. Então, é um negócio assim muito interessante, né? A gente vê o quanto o rio vai subir ali. E é algo maravilhoso essa experiência aí. Você chega na casa do ribeirinho ali, e tem de onde você sai do barco, eles colocam madeiras, mas assim, não é madeirinha, eles colocam muitas vezes uma árvore, uma tora enorme, e aquele monte de toras grandonas, serve só de passarela, né? Ai, que desperdício. Então, serve de passarela, e você chega na casa dele, na varanda, todo mundo tira o sapato, ninguém entra calçado, porque na casa todo mundo anda descalço. Por esse motivo, aí à noite nós chegamos lá, era um peixe gostoso que estava comendo ali, que ele pegou na porta da casa dele, ele coloca os pratos no chão, e a gente come no chão. Ele sentou ali, o dono da casa sentou no chão, botou os pratos ali, eu sentei, só tem um detalhe, eu só consegui comer sentado a primeira vez, na segunda as pernas endureceram, não deu jeito, eu falei, mas não dá, eu tenho que comer sentado na cadeira, porque as juntas já não aguentaram mais. Mas foi uma experiência assim tão gostosa, que eu me lembrei da época de Jesus. No contexto de Jesus ali, as pessoas comiam, era assim, no chão, né? E algo assim tão prazeroso aquilo ali, que a simplicidade daquele povo. Eu perguntei para ele, a casa dele, para chegar na casa dele são 120 quilômetros subindo o rio, de lancha rápida. Nós gastamos 5 horas subindo. E ele tem um pequeno comérciozinho ali na casa dele. Ele tem que ir lá buscar as coisas e volta. Ele gasta um dia para ir, né, um dia para voltar, trazendo as coisas. E eu perguntei para ele, vem cá, a casa dele é bem simples. Falei, você tem vontade de morar na cidade? Ele falou, não, eu não troco isso aqui por lugar nenhum. Nasci aqui, minhas filhas moram na cidade, estudam lá, mas eu não troco isso aqui por nada. Essa vida aqui é a que eu gosto. Uma vida simples. Aí eu estava observando que nós não precisamos de tanta coisa assim para viver. Precisa não. Ele fica ali de bermuda, né? Lembrando os irmãos, não tem mosquito, tá? O mosquito é só de 6 a 7. Então 6 a 7 as casas todas têm uma telinha, você fica dentro de casa, acabou, não tem mosquito, não tinha problema nenhum, eu fui preparado, né? E não tinha nada, não fui picado por nenhum mosquito ali na mata. E a simplicidade deles, nós complicamos tanto a vida, nós criamos tantas coisas, e o próprio sistema capitalista, ele cria tantas coisas e vai impondo na nossa vida que você precisa ter isso, senão você está fora do contexto. E nós, assim, de uma forma bem sutil, nós vamos nos envolvendo nesse esquema, nesse sistema, e nos endividamos, e nos sacrificamos para manter um padrão, para ter aquilo outro. Enquanto pessoas estão vivendo felizes, de uma forma extremamente simples. Você diz, tudo bem, pastor, mas eu não tenho rio para descer e ir lá e jogar a tarrafa e pescar. Não é? Mas nós complicamos muitas coisas.
E eu falei, puxa vida, eu nem preciso de mesa lá em casa. Nunca comi tão bem no chão do que em qualquer mesa bonita. Uma comida extremamente simples. E eu fiquei muito satisfeito. Dormi no chão ali. E olha, na sala, foi um dia que estava tendo um jogo do Brasil, ele liga o geradorzinho dele lá, só num horáriozinho, porque ele tem uma geladeira, ele precisa gelar o que ele vende ali, o refrigerante. Aí foi na hora que estava assistindo o jogo, eu deitei ali, falei, eu vou deitar aqui no chão mesmo, esticamos ali, botei uma almofadinha, a minha bolsa lá na cabeça, e dormi ali na sala, né? Ele teve que acordar depois do jogo. E fui para o quarto, e 5 horas da manhã, acordei com um barulho dos papagaios. Mas era uma barulheira enorme. Eu falei, gente, eu estou num paraíso aqui. Nunca tinha acordado assim tão cedo com uma música tão bonita daquela da natureza que Deus nos dá. E aqui mostra que realmente ali eu pude observar que o mais importante não eram os objetos, as coisas. O mais importante ali eram as pessoas. As pessoas. Eu pude valorizar mais as pessoas. Eu tive tempo para conversar com aquelas pessoas. Tive tempo para tocar naquelas pessoas. Isso é o mais importante. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para a gente ver algo que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Está lá no livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o 4º livro. Números no capítulo 7, no versículo de 1 a 9. Números capítulo 7, de 1 a 9. Números capítulo 7, de 1 a 9. A Bíblia diz assim: no dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao Senhor, ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Então os chefes dos grupos de famílias, que eram líderes da tribo do povo de Israel, os mesmos homens que estavam cuidando da contagem do povo, trouxeram as suas ofertas a Deus, o Senhor. Isto é, 6 carroças cobertas e 12 bois. Cada 2 chefes ofereceram uma carroça e cada um deles um boi, e puseram tudo na frente da tenda. O Senhor disse a Moisés: receba as carroças e os bois, a fim de serem usados para o serviço da tenda, e dê essas ofertas aos levitas, e cada um de acordo com o serviço que faz. Então Moisés deu aos levitas as carroças e os bois. Aos descendentes de Gerson deu 2 carroças e 4 bois, de acordo com o serviço que eles faziam. Aos descendentes de Merari, ou Merari, também de acordo com o serviço deles, Moisés deu 4 carroças e 8 bois. Estes serviços eram dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Porém, Moisés não deu aos descendentes de Coate nem carroças, nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham que ser carregados nos ombros. Pai, aqui está a tua palavra, que ela possa, ó Deus, ser um instrumento de salvação, e nós podemos, ó Deus, aqui ser usados por ti. Esconda-me, ó Pai, atrás da cruz de Cristo, para que eu só venha falar, ó Deus, aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Amém. Então, nós, ao lermos os textos, principalmente textos do Velho Testamento, e hoje eu estava comentando isso na nossa classe, nós não podemos ler nada isolado da Bíblia. Não existe uma Bíblia do Velho Testamento, nem uma Bíblia do Novo Testamento. A Bíblia é uma coisa só. O Velho Testamento é a preparação para o Novo. Então, para eu entender um, eu tenho que ler o outro. E o que nós temos
São muitas heresias, e as heresias geralmente elas saem da Bíblia. As pessoas pegam um texto fora do contexto para virar um pretexto para inventar alguma coisa. E são textos isolados. Vocês lembram daquele camarada aqui na Serra, né? Que saiu uma reportagem aqui, que ele pegou o texto lá e diz lá, vai e pega uma mulher adúltera. E ele pegou e vai e pega uma mulher e adultera. Né? Aí o repórter foi lá e ele pegou realmente, o dito como pastor lá, pegou a mulher do irmão e convenceu o irmão, convenceu a mulher e estava adulterando com ela. Aí o repórter chegou lá, e você pode olhar na Gazeta, e ele fala assim, não, lê de novo aí. Aí ele falou assim, de adultério. Não, aqui está falando adúltera, rapaz. É a mulher adúltera. Ah, é? Eu não sabia. Ou seja, as pessoas estão pegando a Bíblia e distorcendo a palavra de Deus. Se nós não soubermos aplicar, se nós não pararmos, se nós não pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós podemos aplicar a Bíblia de forma errada. Nos Estados Unidos, lá em Miami, naquela região ali, uma irmã falou para mim que tem uma igreja lá, em que o pastor, ele entra na igreja, quando na hora de começar o culto, ele finge que está carregando um anjo nas costas. Ele entra carregando um anjo, só ele vê o anjo, e termina o culto, ele tem uma salinha lá, que só ele entra, e nessa sala ele diz que está completando a Bíblia. Né? Escrever a Bíblia. E o pior é que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Eu vi umas coisas essa semana assim, meio estranhas. E que mostra como é fácil enganar as pessoas. Tem um programa de televisão. O pastor, por incrível que pareça, leva para dentro do culto cocaína, maconha, cachaça, e leva uma ampolazinha pequenininha. Você pode ver na televisão que você vai ver isso. E aí chama a pessoa e diz, você era viciado em quê? Viciado em cocaína. Cocaína isso aqui cheira. Aí o cara cheira, e aí, o que você está sentindo? Eu falei, gente, eu não estou vendo isso na igreja, não é possível que isso na igreja, está lá. Ele está assim, eu estou doidão, cara, o que você quer? Não, eu quero dar um tapa nisso aí, eu quero pegar isso aí tudo e tal. Aí ele vai lá, simplesmente, hipnotiza a pessoa. E a hipnose, a gente sabe que faz isso. Aí, e agora? Daqui a pouco, 3 minutos depois. E agora que você... Aí vai cheirar. Não quer. Aí a pessoa não quer mais, ela sente outro cheiro. E aí não quer mais. Pronto, está curado, curamos da liberdade da droga. Isso fazia, eu vi essa semana, com cocaína, com maconha e com álcool. Isso é hipnotismo. A gente vê o pessoal fazendo hipnotismo na rua, brincando com isso. Alguém que não gosta de cebola, ele hipnotiza. Agora a pessoa, qual o gosto da cebola? Aí a pessoa morde a cebola, gosto de quê? De maçã. Aí ela come como se fosse maçã. Então isso é a coisa mais simples. Mas ele faz, e a coragem ainda de colocar na televisão, e as pessoas, elas nem questionam. Por quê? Porque não leem a Bíblia. Então as pessoas são muito fáceis de serem manipuladas, e aí nós vemos um monte de aberrações que vão aparecendo no meio, né? E João Alexandre, ele vem assim de uma forma bem poética, eu já li até esse texto aqui, essa música uma vez, daquela música que ele fala assim, é proibido pensar. E literalmente como ele, eu também não consigo me enquadrar nesse esquema. Diz assim, a música dele diz assim, procuro alguém para resolver meus problemas, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados com suas canções. Está de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu a palavra e é por ela que eu ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei e pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural, que faz que até pregar com a mesma voz é normal. E nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus, estão distantes do trono os caçadores de Deus, ao som de um chofar,
e mais um hino importado dita as regras para nos escravizar. Essa letra da música de João Alexandre é a mais pura verdade do que nós podemos presenciar. E não estou falando aqui de mundo, estou falando de Brasil, que é o que eu conheço. Nessa luta financeira de muita gente, usando a palavra de Deus, e a Bíblia chama de mercadores da palavra. Uma pessoa que eu conheço aqui, ela falou que lá onde ela mora, aqui em Terra Vermelha, ele diz, olha, a igreja que eu estava, ele era um dos líderes lá, ele disse assim, o líder resolveu vender a igreja, com todo mundo dentro, né? Vendeu. Eu falei, como é que o pessoal consegue assim, estipular preço, né? Não sei se é por cabeça, ou se tem um crente que dá trabalho, como é que é feito. Eu sei que eles estipulam muito pela renda, o que entra. E ele disse que se revoltou com aquilo, bateu de frente, mas foi vencido, teve que sair e a igreja foi vendida. Né? A pessoa que comprou, que vendeu, ainda ia ficar com participação nos lucros. Ele ia ficar recebendo mensalmente ainda uma participação. Isso é muito comum. Ele falou, isso é muito comum. Eu conheço, não foi só a minha, eu conheço muitas pessoas que criam igrejas e depois vendem igrejas. Hoje em dia, uma irmã aqui da nossa igreja, não me lembro quem foi, ela me falou de dois jovens, eu até falei isso uma vez aqui, lá no Rio de Janeiro, pastor, os meninos não eram crentes, não são crentes. São amigos do meu filho, eu conheço eles desde pequeno, não são crentes. E eles chamaram meu filho para fundar uma igreja. Meu filho falou, pai, que negócio é esse? Ninguém funda igreja assim, não. Vocês nem crentes não são. E o filho dela não quis. E depois o filho dela ligou e falou, mãe, você não sabe da maior. Pois não é que eles fundaram a igreja? Então lá, a igreja cheia de gente. Os caras nem crentes são. Simplesmente aprenderam a falar algumas palavras de efeito, porque não se aprofunda na palavra, não se para ler a palavra, o assunto é sempre o mesmo, o esquema é sempre o mesmo, e as pessoas, o que as pessoas querem ouvir? Eu estou passando por um problema de ordem emocional, então eu vou falar sobre isso. Eu estou passando por um problema financeiro, então sobre isso nós vamos falar, vou te dar o contrário do seu problema, vou te mostrar a solução, e aí pronto. E as pessoas querem isso. Por quê? Porque as pessoas não querem compromissos. Porque o Evangelho de Jesus, quando Jesus fala que nós temos que tomar a cada dia a nossa cruz e seguir, exige compromisso, exige abrir mão, estar disposto a perder tudo, bens, família, até a própria vida por amor a Cristo. É isso que ele fala, você está disposto a morrer por mim? E aí eu lembro dos cristãos ali, principalmente na Idade Média, ou os primeiros cristãos ali, tipo Policarpo, que os camaradas, eles tinham prazer em ser mártires. Eles tinham prazer em morrer por Cristo. Parecia até uma coisa meio suicida, né? Não, mas eles se sentiam tão honrados com aquilo, em serem queimados, em serem martirizados, que eles não hesitavam. Quer me matar? Então mata, pode matar, não tem problema. E a Bíblia diz que com a morte desses, a Bíblia diz que quando havia um ditado na época que dizia o seguinte, na época da Idade Média, quando morria um, levantavam-se 1000. Porque com o testemunho daqueles que morriam, os outros que assistiam se convertiam. Eram pessoas que não tinham apego a coisas, apego nenhum às coisas. Eles tinham a pessoas, eles tinham a Deus. E aí nós vamos lá para o texto, para a gente contextualizar o que eu estou falando. Nós pegamos aqui os filhos de Jacó, que viraram as tribos. Você tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Isacar, Zebulão e Benjamim. Então, as tribos foram divididas pelos filhos deles, com exceção de Simeão, que era um camarada assim meio da pá virada, meio violento, meio mau exemplo, não recebeu nenhuma tribo, e nem José também, que apesar de ser um dos preferidos ali, o melhor exemplo, não recebeu tribo, ficou para os filhos
dele, que era Efraim e Manassés. Nós temos os levitas, que era da tribo de Levi. E os levitas, eles não tinham um território. Todas as tribos, elas tinham um território, elas ganharam uma terra, somente quando conquistaram ali a terra, cada uma ficou com a sua terra. Mas os levitas não tinham, porque a responsabilidade deles era pelo culto. Olha, tudo que envolve o culto, de adoração a Deus, é responsabilidade de vocês. Então, vocês vão ter uma cidade. Cidade deles ali, eles tinham. Mas eles não tinham uma terra, porque a Bíblia diz que o Senhor era a sua possessão. O que eles tinham de valor era Deus. Justamente para que os levitas, aquelas pessoas envolvidas no culto, elas não tivessem o seu coração dividido. Porque a palavra de Deus diz: aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Para que eles estivessem envolvidos diretamente no culto, para que eles pudessem viver pela fé. Eles viviam pela fé. Os levitas, eles comiam as ofertas que as pessoas levavam. Uma parte era separada para eles. E eles eram pessoas que viviam pela fé. Na época de Jesus já tinha mudado, porque os levitas cresceram muito, a população cresceu muito, eles já faziam outros. O próprio Levi, da época de Jesus, ele era cobrador de imposto, ele já estava fazendo outro serviço, porque já não tinha mais serviço no tempo para eles, porque pela quantidade de gente que tinha nas tribos deles. Mas aqui nós vemos que entre os levitas nós temos algumas famílias. Da família dos descendentes de Gerson, né? Eles receberam para transportar o templo, a arca e tudo. Eles receberam alguns objetos para fazer, porque o templo era uma tenda e ela precisava ser transportada. Então só tínhamos ali as três famílias: a de Gerson, lá no versículo 7, a de Merari e a de Coate. Então a tribo de Gerson recebeu 2 carroças e 4 bois para transportar os utensílios lá do templo. Os descendentes de Merari, Moisés deu 4 carroças e 4 bois. Talvez tivesse mais gente, recebeu o dobro de responsabilidade aqui para transportar. E no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: